Capítulo 2. Nenhuma notícia boa neste capítulo. Depois que saí do salão de chá, perambulei mais um pouco sem rumo. Enquanto caminhava, comecei a passar mal por conta do intenso calor da tarde. Sentia até calafrios, mas não queria voltar para casa. Diante da ideia de que precisaria esperar uma ligação hipotética, eu experimentava um sufoco insuportável. A única coisa que me ocorreu foi fazer uma visita a Meika Zahara. Ao voltar para casa, pulei o muro do quintal, passei pelo beco e me aproximei dos fundos da casa dela. Em seguida, fingi que observava o jardim com a estátua do pássaro de pedra encostado no muro da casa desocupada. Se permanecesse de pé ali, Meika Zahara acabaria me encontrando. Ela costumava espreitar o beco a partir do seu quarto ou enquanto tomava banho de sol no quintal, exceto quando fazia pesquisas para a fabricante de perucas. A garota estava demorando a aparecer. Não havia nenhuma nuvem no céu. O sol de verão queimava minha nuca. Do chão subia um forte cheiro de capim. Observando a estátua do pássaro, me lembrei da história contada pelo meu tio e tentei pensar no destino que tiveram os moradores daquela casa. No entanto, só consegui pensar no mar. No mar azul e gelado. Respirei fundo e olhei o relógio. Quando eu estava prestes a desistir, Meika Zahara enfim apareceu. Ela atravessou o quintal e veio na minha direção devagar. Usava camisa havaiana azul, short, jeans e chinelos de borracha vermelhos. Ela ficou de frente para mim e sorriu por trás dos óculos escuros. Olá, pássaro de corda! Então, achou o gato? O Noburo Wataru? Ainda não, respondi. Hoje você demorou a aparecer? Meika Zahara enfiou as mãos nos bolsos de trás do short e deu uma olhada à volta, achando engraçado. Ei, pássaro de corda! Eu posso ter muito tempo livre, mas não fico o tempo todo com os olhos pregados no beco de sol a sol. Também tenho coisas para fazer. Mas tudo bem, desculpe. Você está esperando há muito tempo? Não tanto, mas não estava fácil ficar aqui com todo esse calor. Depois de encarar meu rosto por um longo tempo, Meika Zahara franziu a testa de leve. Que foi, pássaro de corda? Você está com uma cara horrível. Parece um defunto que acabou de ser desenterrado. Não é melhor você descansar um pouco na sombra? Ela me pegou pela mão e me levou para o quintal da sua casa. Em seguida, carregou uma das espreguiçadeiras de lona para debaixo do pé de carvalho e me fez sentar. Os galhos verdes e exuberantes projetavam uma sombra fresca que tinha o perfume de vida. Está tudo bem? Não tem ninguém em casa, como sempre. Não precisa se preocupar. Descanse um pouco sem pensar em nada. Posso pedir uma coisa? Diga. Queria que você telefonasse para uma pessoa. Tirei um caderninho e uma caneta do bolso e anotei o número do telefone da editora de Kumiko. Em seguida, rasguei e entreguei a página a Meika Zahara. O caderninho de capa plástica estava um pouco pegajoso por causa do meu suor. Você poderia ligar para esse número e perguntar se Kumiko Okada foi trabalhar? Se não tiver ido hoje, pergunte se foi ontem. Só isso. Meika Zahara pegou e olhou a folha por um momento, mordendo os lábios. Depois me encarou. Não se preocupe. Vou fazer o que você me pediu.
Encoste aí e descanse um pouco sem pensar em nada. Eu já volto. Depois que Mei Kazahara saiu, eu me recostei e fechei os olhos como ela tinha sugerido. O suor brotava de todos os poros do meu corpo. Quando eu tentava pensar em algo, minha cabeça doía e parecia que havia um novelo dentro do meu estômago. De vez em quando, eu sentia ânsia de vômito. À minha volta, tudo estava em silêncio. Já faz tempo que não ouço o pássaro de corda cantar. Lembrei de repente. Quando foi a última vez? Acho que 4 ou 5 dias atrás. No entanto, eu não tinha certeza. Quando me dei conta da ausência, já não ouvi o seu canto. Talvez fosse um pássaro migratório. Pensando bem, fazia mais ou menos um mês que começamos a ouvir o seu canto. Durante o período, esse pássaro invisível continuou dando corda no pequeno mundo que habitávamos todos os dias. Tinha sido a época do pássaro de corda. Ao fim de uns 10 minutos, Mei Kazahara voltou e me estendeu um copo grande repleto de cubos de gelos que se entrechocaram. O som produzido pelos gelos me parecia vir de um mundo bem distante. Havia vários portões entre aquele mundo e o meu. Como todos os portões estavam abertos ao mesmo tempo, por acaso eu tinha conseguido escutar o som. Mas era algo temporário. Assim que um dos portões voltasse a se fechar, aquele som não chegaria mais até os meus ouvidos. É água com limão? Beba, ordenou ela, para sua cabeça melhorar. Tomei metade e devolvi o copo. A água gelada desceu devagar pelo meu corpo, garganta abaixo. Não demorou para que uma nova e forte ânsia de vômito me atormentasse. O novelo do meu estômago tinha se desenrolado e subiu até a minha garganta. Eu fechei os olhos e tentei impedir que saísse. Ao fechar os olhos, o pensamento de Kumiko pegando o trem com a blusa e a saia invadiu minha mente. Pensei que talvez fosse melhor vomitar de vez, mas não o fiz. Depois de respirar fundo algumas vezes, a ânsia diminuiu aos poucos até desaparecer. Você está bem? Perguntou Mei Kazahara. Estou. Bom, telefonei como você pediu. Falei que era parente dela, tudo bem? Tudo. Ela é sua esposa, não é, pássaro de corda? Sim. Parece que ontem ela não foi trabalhar. Ela não avisou nada e também não foi hoje. Por isso, ninguém lá sabe o que fazer, porque disseram que ela não costuma agir assim. Verdade. Ela não é do tipo que falta sem justificar. Ela está desaparecida desde ontem? Eu assenti. Pobre pássaro de corda, lamentou ela, estendendo a mão e colocando na minha testa. Ela devia realmente me achar digno de pena. Será que posso fazer alguma coisa por você? Acho que não. Pelo menos não no momento. Obrigado, de qualquer maneira. Escute, você se incomodaria se eu fizesse mais perguntas? Ou melhor não? Pode perguntar, só não sei se vou conseguir responder. A sua esposa saiu de casa para ficar com outro homem? Não sei, talvez. Existe essa possibilidade. Mas vocês viveram juntos esse tempo todo, não?
Mesmo morando com ela, você não sabe nem isso? Ela tem razão, pensei. Por que não sei nem isso? Pobre pássaro de corda, eu adoraria ter uma palavra de consolo para o momento, mas infelizmente não faço ideia de como é a vida de casado. Eu me levantei da cadeira. Para isso, tive que fazer mais força do que imaginava. Obrigado por tudo. Você ajudou bastante. Agora tenho que ir. Alguém pode me ligar ou bater à porta de casa. A primeira coisa que você tem que fazer ao voltar para casa é tomar uma ducha. A primeira coisa, entendeu? Depois troque de roupa, aproveite e também faça a barba. A barba? Passei a mão no queixo. Realmente eu tinha me esquecido de fazer a barba. A ideia nem me passara pela cabeça naquela manhã. São detalhes importantes, pássaro de corda, insistiu Meika Zahara me encarando. Quando chegar em casa, se olhe no espelho com calma. Está bem. Posso visitar você mais tarde? Pode, sim. Acho que sua presença vai me ajudar bastante. Meika Zahara assentiu em silêncio. Meika Zahara assentiu em silêncio. Voltei para casa e me olhei no espelho. Realmente eu estava com um aspecto horrível. Tirei a roupa, tomei uma ducha, lavei o cabelo e fiz a barba. Depois escovei os dentes, passei loção no rosto e me encarei outra vez no espelho. Aparentemente, estava com um aspecto um pouco melhor. Eu não sentia mais enjoo. Só minha cabeça ainda estava meio zonza. Vesti uma polo limpa e shorts. Sentado no alpendre, apoiei as costas no pilar e sequei o cabelo observando o quintal. Tentei organizar os acontecimentos dos últimos dias. Primeiro, a ligação do primeiro-tenente Mamiya ontem de manhã. Sim, sem dúvida, ontem de manhã. Depois, a saída de Kumiko, que me pediu para fechar o zíper do seu vestido. Em seguida, a embalagem da água de colônia. Na sequência, a visita do primeiro-tenente Mamiya, que narrou aquela história estranha dos seus tempos de guerra, quando foi capturado pelos soldados mongóis e foi parar em um poço. Ele me entregou a recordação que o Sr. Honda deixara para mim. Apenas uma caixa vazia. À noite, Kumiko não voltou para casa. Porém, na manhã do mesmo dia, tinha passado para pegar suas roupas na lavanderia em frente à estação, antes de desaparecer sem deixar rastros e sem avisar os colegas de trabalho. Tudo isso acontecera ontem. Era difícil acreditar que tudo isso tivesse acontecido em um único dia. Era muita coisa. Repassar todos esses acontecimentos me deu muito sono. Um sono anormal e tão intenso que chegava a ser violento. Como alguém que arrancasse as roupas de uma pessoa indefesa, o sono estava tentando arrancar de mim a consciência desperta. Fui para o quarto sem pensar em nada. Tirei a roupa e me deitei na cama só de cueca. Tentei ver o relógio de mesa na cabeceira, mas nem sequer tive forças para virar a cabeça para o lado. Fechei os olhos e logo mergulhei rapidamente num sono profundo. No sonho, eu fechava o zíper do vestido de Kumiko. Via suas costas brancas e lisas. Porém, ao terminar, percebia que não era Kumiko.
e sim Greta Cano. Eu estava sozinho com ela no quarto. Era o mesmo quarto do sonho anterior, uma suíte de hotel. Sobre a mesa havia uma garrafa de Cute-Sac e 2 copos. Havia também um balde de aço inoxidável cheio de gelo. Do lado de fora da porta, alguém passou pelo corredor falando alto. Não consegui entender direito, mas parecia um idioma estrangeiro. No teto havia um lustre apagado. Apenas as lâmpadas das paredes iluminavam o ambiente com uma luz fraca. As pesadas cortinas estavam completamente fechadas. Greta Cano usava um dos vestidos de verão de Kumiko, azul claro, com estampas de pássaros que pareciam rendadas. O vestido chegava até um pouco acima do joelho. Como sempre, estava maquiada à la Jacqueline Kennedy e no pulso esquerdo usava 2 braceletes que formavam um conjunto. Onde arranjou esse vestido? É seu? Perguntei. Greta Cano se virou para mim e balançou a cabeça negativamente. Quando fazia esse movimento, as pontas do cabelo ondulado balançavam com graça. Não, não é meu. Só peguei emprestado. Mas não se preocupe, Sr. Okada. Não estou prejudicando ninguém. Afinal, aonde estamos? Perguntei. Greta Cano não respondeu. Como no sonho anterior, eu usava terno e gravata de bolinhas. Estava sentado na cama. O senhor não precisa pensar em nada, Sr. Okada, disse Greta Cano. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Como da outra vez, ela baixou o zíper da minha calça, tirou o meu pênis e colocou na boca. Só que, diferentemente da outra vez, ela não se despiu. Greta Cano permaneceu com o vestido de verão de Kumiko. Eu tentei me movimentar, mas o meu corpo não respondeu, como se estivesse preso por uma linha invisível. O meu pênis logo enrijeceu dentro da boca de Greta. Vi os cílios postiços e as pontas do cabelo ondulado de Greta Cano balançarem. Os 2 braceletes produziam sons secos. Com a língua comprida e macia, ela me lambeu como se enrolasse, se embrenhasse em mim. Quando eu estava perto de gozar, ela se afastou de repente e tirou as minhas roupas devagar. Tirou o terno, a gravata, a calça, a camisa, a cueca e quando eu estava completamente nu, me deitou de costas na cama. Ela não tirou a própria roupa. Ela se sentou na cama, pegou a minha mão e devagar conduziu para baixo do seu vestido. Estava sem calcinha. Os meus dedos sentiram o calor da vagina, que era profunda, quente e muito úmida.
O meu dedo entrou sem nenhuma resistência, como se fosse sugado para dentro. Ouça, Noburo Vataya já vai chegar, não é? Você não está esperando por ele? Perguntei. Kreta Cano se manteve em silêncio e pousou a mão na minha testa. O senhor não precisa pensar em nada, senhor Okada. Vamos cuidar de tudo. Deixe para nós. Nós? Repeti. Ela não respondeu. Montou em mim, pegou meu pênis duro e introduziu nela. Quando ele estava bem fundo, ela começou a mover o quadril devagar, como se respondesse ao movimento do corpo dela. A barra do vestido azul claro acariciava a minha barriga e as minhas pernas nuas. Montada em mim com a barra do vestido aberta, Kreta Cano parecia um grande cogumelo macio, uma criptógama abrindo suas fibras silenciosamente debaixo das asas da noite e surgindo sobre as folhas caídas sem fazer barulho. A vagina dela era quente, convidativa e envolvente, mas ao mesmo tempo era gelada e tentava me expelir. Dentro dela, meu pênis enrijeceu e cresceu mais ainda, parecendo que ia explodir. Era uma sensação curiosa, algo que transcendia o desejo e o prazer. Eu tinha a impressão de que algo dentro dela, algo especial, entrava sorrateiramente dentro de mim aos poucos, atravessando meu pênis. Kreta Cano balançava o corpo para frente e para trás em silêncio, como se devaneasse com os olhos fechados e o queixo levemente levantado. Eu podia ver o peito dela sob o vestido inchar e diminuir seguindo o ritmo de sua respiração. Alguns fios de cabelo caíam na sua testa. Eu me imaginei boiando sozinho no meio de um imenso oceano. Fechei os olhos, prestei atenção e tentei ouvir o barulho das pequenas ondas que batiam em meu rosto. O meu corpo estava completamente envolto na água tépida do mar. A corrente se movia sem pressa. Eu boiava e estava sendo carregado para algum lugar. Resolvi não pensar em nada, como Kreta Cano tinha recomendado. Fechei os olhos, relaxei o corpo e fui levado pela corrente. Quando dei por mim, o quarto estava completamente escuro. Olhei ao redor sem conseguir enxergar quase nada. As lâmpadas estavam todas apagadas. Eu via vagamente o contorno do vestido azul de Kreta Cano balançar sem pressa sobre o meu corpo. Esqueça, disse ela. Só que não era a voz de Kreta Cano. Esqueça tudo. Como se dormisse e sonhasse, deitado no barro quentinho.
Todos surgimos do barro e vamos retornar para lá um dia. Era a voz da mulher do telefonema. Quem estava transando comigo era ela, também usando o vestido de Kumiko. Creta Cano e ela tinham trocado de lugar sem que eu percebesse. Tentei falar alguma coisa, não sabia o quê. Apesar disso, tentei falar alguma coisa, mas estava muito confuso e não conseguia emitir nenhum som. A única coisa que consegui expelir foi um pouco de hálito quente. Abri bem os olhos e tentei distinguir o rosto da mulher que estava montada em mim, mas o quarto estava escuro demais. A mulher não disse mais nada e começou a movimentar o quadril de modo ainda mais gostoso. A vagina macia dela envolvia e apertava meu pênis com carinho, como se fosse um organismo vivo autônomo. Ouvi o barulho da maçaneta da porta sendo girada atrás dela. Teria sido apenas impressão? Algo branco brilhou no meio do breu. Talvez o balde com gelo sobre a mesa tenha refletido a luz do corredor. Talvez fosse o brilho de um objeto afiado e cortante, mas não consegui pensar em mais nada e gozei. Tomei um banho e aproveitei para lavar à mão a cueca suja de sêmen. Poxa vida, por que eu preciso ter sonhos eróticos em um momento complicado desses? Vesti outra roupa limpa e fui mais uma vez ao alpendre observar o quintal. Os ofuscantes raios de sol dançavam na sombra das folhas verdes e exuberantes. Por conta das últimas chuvas, o mato tinha um tom verde bem forte e brotava em alguns pedaços do chão, projetando no quintal uma sombra sutil de desânimo e estagnação. Outra vez com Creta Cano. Era a segunda vez que gozava em um sonho erótico e nas duas vezes com Creta Cano. Até agora não tinha desejado dormir com ela. Era algo que não tinha passado nem de relance pela minha cabeça. Ainda assim, em sonhos estava sempre transando com ela naquela suíte. Não sabia o porquê. E quem afinal seria aquela misteriosa mulher do telefonema que trocou de lugar com Creta Cano no meio da relação? Ela dizia que me conhecia e jurava que a recíproca era verdadeira. Tentei me lembrar de todas as minhas parceiras sexuais. Nenhuma era a mulher do telefonema. Mesmo assim, tinha alguma coisa a respeito dela que permanecia nebuloso na minha cabeça. E isso me incomodava. Eu tinha a impressão de que alguma lembrança estava tentando sair de uma caixa apertada. Era algo que eu sentia se mexer de maneira desajeitada. Bastava uma pequena pista. Bastava puxar uma única linha e todo o resto se desenredaria com facilidade. Era algo que esperava ser desenredado por mim. Só que eu não estava conseguindo achar a linha fina. Enfim, desisti de pensar. Esqueça tudo, como se dormisse e sonhasse deitado
sentado no barro quentinho. Todos surgimos do barro e vamos retornar para lá um dia. Até às 6 da tarde não recebi nenhuma ligação. Em compensação, Mei Kazahara veio me ver. Como ela disse que estava com vontade de tomar um gole de cerveja, peguei uma garrafa da geladeira e dividimos. Acabei ficando com fome e preparei um sanduíche de presunto e alface para mim. Quando comecei a comer, Mei Kazahara disse que queria também. Então preparei um para ela. Comemos os sanduíches em silêncio e tomamos cerveja. De vez em quando, eu olhava o relógio da parede. Não tem TV nesta casa? Perguntou Mei Kazahara. Não, respondi. A garota mordeu de leve o lábio. Bom, eu já imaginava que aqui não devia ter TV. Você não gosta de TV? Não é que eu não goste, mas não sinto falta. Mei Kazahara pensou um pouco a respeito. Você está casado há quanto tempo, pássaro de corda? 6 anos. E vocês viveram esse tempo todo sem TV? Sim, no começo não tínhamos condições de comprar uma, mas depois acabamos nos acostumando a viver sem. É bom por causa do silêncio. Acho que vocês eram felizes. Por que acha isso? Mei Kazahara franziu a testa. Eu não aguentaria ficar sem TV nem por um dia. Porque você é infeliz? Mei Kazahara não respondeu à minha pergunta. Mas Kumiko ainda não voltou para casa, por isso o pássaro de corda não está tão feliz assim. Eu assenti e tomei um gole de cerveja. Bem, é isso. Bem, era isso. Ela colocou um cigarro na boca e acendeu com o fósforo como se estivesse acostumada a fazer isso. Olha, quero que você seja bem sincero comigo. Você me acha feia? Perguntou ela. Deixei o copo de cerveja e observei o rosto de Mei Kazahara. Até então, eu estava pensando em outras coisas enquanto conversávamos. Como ela usava uma regata preta um pouco folgada, quando se abaixava, eu conseguia ver a parte superior dos seus seios de adolescente que estavam começando a crescer. Você não é nada feia? Pode ter certeza. Por que uma pergunta dessas? O meu ex-namorado vivia me chamando de feia. Dizia também que tenho peitos pequenos. O mesmo do acidente de moto? Ele mesmo. Eu observei Mei Kazahara expelir a fumaça devagar. Os meninos dessa idade costumam falar essas coisas. Como ficam com vergonha de expressar o que sentem, falam de propósito coisas opostas ao que pensam. Agindo assim, acabam se machucando e magoando os outros sem nenhuma razão. Mas você não é nada feia. Acho você uma gracinha, de verdade.
não estou falando da boca para fora. Meika Zahara pensou a respeito por um momento. Jogou as cinzas de cigarro na garrafa vazia de cerveja. A sua esposa é bonita, pássaro de corda? Bem, eu não sei direito. Alguns acham, outros não. É questão de preferência. Fez Meika Zahara, batucando no copo com a unha, como se estivesse entediada. E o que aconteceu com o seu namorado da moto? Vocês não saem mais? Não, respondeu ela, tocando a cicatriz do lado do olho esquerdo de leve. Nunca mais vou sair com ele, com certeza absoluta. 200% de certeza. Posso apostar o dedinho do meu pé direito. Mas não quero falar muito sobre isso agora. Sabe, dependendo do assunto, quando a gente começa a falar, acaba mentindo. Entende o que quero dizer, pássaro de corda? Acho que sim, respondi. Dei uma olhada no aparelho telefônico da sala, que estava envolvido por uma camada de silêncio e parecia um ser das profundezas do mar, aguardando uma presa encolhidinho e camuflado. Ei, pássaro de corda, um dia eu conto sobre o meu namorado. Quando estiver afim, mas não agora. Estou sem a mínima vontade, comentou ela olhando o relógio de pulso. Bom, eu tenho que ir. Obrigada pela cerveja. Acompanhei Meika Zahara até o muro do quintal. A lua quase cheia derramava raios de luz sobre o chão. Ao olhar para a lua, lembrei que se aproximava o período de menstruação de Kumiko. Porém, em breve, isso talvez não fosse mais da minha conta. Ao pensar nessa hipótese, uma sensação estranha me assolou, como se o meu corpo fosse preenchido por um líquido desconhecido. Era uma sensação parecida com tristeza. Com as mãos no muro, Meika Zahara me encarou. Você ama Kumiko, não é mesmo, pássaro de corda? Acho que sim. Se ela tiver um amante e estiver com ele agora, você vai continuar amando? Se ela disser que quer voltar, você vai aceitá-la de volta, pássaro de corda? Eu suspirei. É uma pergunta difícil. Se isso acontecer, vou ter que pensar bem. Talvez eu esteja falando demais, disse Meika Zahara, estalando a língua de leve. Não fique bravo comigo. Eu só queria saber o que leva uma esposa a sair de casa de repente. Sabe, há muitas coisas que eu não sei. Não estou bravo, respondi, olhando de novo a lua quase cheia. Então, boa sorte, pássaro de corda. Espero que sua esposa volte e fique tudo bem. Ao fim dessas palavras, Meika Zahara pulou um muro de modo bastante ágil, me deixando admirado, e desapareceu no meio da noite de verão. Depois que Meika Zahara se foi, voltei a ficar completamente só. Sentado no alpendre, pensei nas perguntas feitas por ela.
Se Kumiko tivesse um amante e estivesse com ele, eu conseguiria aceitá-la de volta? Eu não sabia. Mesmo. Havia muitas coisas que eu não sabia. O telefone tocou abruptamente. Atendi sem demora, como por reflexo. Alô? Aqui é Malta Kanô. Desculpe incomodá-lo tantas vezes ao dia, Sr. Okada. De qualquer maneira, por acaso o senhor teria algum compromisso para amanhã? Respondi que não tinha nada parecido com o compromisso, pelo menos por enquanto. Então, será que poderíamos nos encontrar amanhã, mais ou menos na hora do almoço? O encontro teria alguma relação com Kumiko? Acho que poderia dizer que sim. Respondeu Malta Kanô, escolhendo as palavras com cuidado. Tem mais uma coisa. Acredito que o senhor Noburo Vataya estará presente também. Ao ouvir isso, quase derrubei o fone no chão. Então significa que nós três vamos nos encontrar para uma conversa? Receio que sim. Neste caso, é preciso. Por telefone, não posso explicar mais detalhes. Entendi. Está bem. Então, que tal marcarmos a 1 no mesmo lugar da outra vez? No café do Pacific Hotel, em frente à estação de Shinagawa. A 1 no café do Pacific Hotel. Repeti e desliguei o telefone. Às 10 da noite, recebi uma ligação de Mei Kazahara. Ela não tinha nenhum assunto específico, só queria conversar com alguém. Falamos de coisas leves por um tempo. No final, ela perguntou: E aí, pássaro de corda? Recebeu alguma notícia boa? Não, respondi. Não recebi nenhuma notícia boa.